satisfação. O segundo motivo é de poder trazer a saudação da nossa Convenção Batista Goiana. Me chamo Alessandro Miranda Brito e estou interinamente como gerente de missões da nossa Convenção Batista Goiana. Irmãos, eu quero agradecer pela contribuição em todos os sentidos dessa igreja com a nossa convenção. Eu sou fruto da contribuição dos irmãos, não só dessas igrejas, mas aquelas igrejas representadas aqui nessa noite. Todo o meu curso foi pago com a contribuição que vocês enviam para a convenção. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, como um servo que, agradecido, vem trazer a palavra de Deus. Nessa noite veio comigo a minha esposa, Luana, e a minha mãe e o meu sobrinho Eduardo, minha mãe Dalva. Agradeço a presença de cada uma delas. Mas eu não vim aqui nessa noite para falar do Alessandro. Eu vim aqui essa noite para falar da palavra de Deus. O tema que eu queria trazer para os irmãos nessa noite é um tema chamado problema. Eu vou pedir para o pessoal dos slides me ajudar ali. Ontem, Cristiano, ontem eu falei da crise, Hoje eu vou falar do problema. Por que problema? Não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição social, não importa a sua faixa etária, todos nós teremos problemas na vida. Os meus começaram bem cedo. Crianças, prestem atenção nisso. A primeira vez que eu conheci o meu professor de matemática, ele entrou na sala dizendo o seguinte: alunos, esse ano vocês vão ter muitos problemas para serem resolvidos. Eu não levei aquilo muito a sério. Eu não entendia muito bem o que ele estava querendo me dizer com aquele negócio de problemas matemáticos. E como resultado, eu descobri no final do ano que eu estava de recuperação. Aí eu comecei a entender o que era um problema. Por quê? Meu professor falou: quem não passar na recuperação vai repetir de ano. Eu falei: que problema é esse? Para piorar, eu descobri que eu ia perder boa parte das minhas férias por conta daquela recuperação. E o pior foi meus pais dizerem que eu ia sofrer retaliação por conta daquilo se eu não passasse de ano. Aí eu entendi, crianças, o que é um problema. Aí que eu entendi que meu professor de matemática estava falando sério aquele semestre. No final desse semana eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu, porque agora eu quero que você guarde algo em mente. Nós podemos resolver todos os tipos de problema. Você talvez esteja enfrentando um problema totalmente diferente daquele que eu enfrentei quando era criança. Mas guarde algo em sua mente aí, ó. Por maior que seja o problema, todos eles podem ser solucionados, mesmo os grandes problemas. Irmão Alessandro, é porque você não conhece o meu problema. Irmão Alessandro, é porque você não sabe da tribulação, da adversidade que eu estou enfrentando na minha vida. Irmãos, nessa noite nós vamos entender através da palavra que mesmo esse problema, que para você é grande, ele pode ser solucionado. Quero compartilhar a história de um homem que um dia encontrou a solução do seu maior problema. Do homem que pensava que os seus problemas eram grandes até descobrir que não. Sempre nós teremos um problema maior para ser resolvido. E é por isso que eu lhe convido para neste momento abrir sua Bíblia em Marcos, o livro do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura nessa noite, do verso 1 ao verso 12, para entender que para um grande problema nós precisamos de uma grande solução para o resolvê-lo.
Marcos capítulo 2, verso 1 a 12. Na minha versão, diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar mesmo diante da porta, e eles lhes anunciavam a palavra. Verso 3: então chegaram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Verso 4: impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abriram passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 6: estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles estavam pensando assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que sabais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Verso 12: então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós queremos entender, ó Pai, qual é a solução para o nosso grande problema, Senhor. Qual é a solução para a dificuldade que nós estamos enfrentando no momento, ó Pai. Ó Espírito Santo, venha abrir o nosso entendimento para que a Tua mensagem, Senhor, venha ser entendida com clareza. Ó Senhor Jesus, abre os nossos corações para que a Tua mensagem venha ser não só apenas entendida com a nossa mente, através do nosso raciocínio, mas através também, ó Pai, do nosso Espírito, ó Pai. Guarde essa mensagem em nossos corações para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Ó Pai, que Tu me uses como instrumento Teu, dê-me humildade, tire qualquer vanglória do meu coração, para que eu venha falar somente aquilo que Tu preparastes para as Tuas igrejas aqui reunidas nessa noite. Amém. Nós assim oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos entender o contexto aqui. Jesus já tinha iniciado seu ministério, já tinha feito muitas maravilhas, já tinha ressuscitado, já tinha curado, já tinha expulsado demônios. Quando ele chega aqui, uma multidão já o seguia, e ele numa casa, a palavra não diz claramente aonde, nós podemos deduzir que talvez na casa de Pedro. Uma multidão então fica ali ao redor dele, para ouvir o que? As boas novas. Jesus já estava anunciando ali a mensagem do Evangelho. Um paralítico com um grande problema, provavelmente sabia que ele fazia milagres, ele podia resolver o seu problema. E a palavra nos diz que 4 amigos o levaram até lá. O levaram até lá por quê? Porque ele tinha um problema físico. Paralítico nessa época não podia contar com a cadeira de rodas, não existia cadeiras de rodas nessa época. Para ele se locomover, ele precisava do auxílio das pessoas. Mas não era só uma limitação física que esse paralítico tinha. Ele tinha também um problema
social. O aleijado naquela época, ele não recebia um benefício que uma pessoa com algum problema físico recebe hoje aqui no nosso país. Naquela época, uma pessoa como ele era discriminado. Alguns chegavam a dizer o seguinte: ele está assim porque ele merece, ele está assim porque ele pecou, ele está sendo castigado por Deus. Se isso não bastasse, ele tinha um problema financeiro também. Como aleijado, como paralítico, ele não podia trabalhar. A única forma para se manter era através de doações. Provavelmente ele era um mendigo. Mas esse não era o grande problema dele. Nós observamos isso claramente aí. Porque, frente a esses problemas, Jesus chega para ele, no verso 5, e diz: filhos, teus pecados estão perdoados. Será que Jesus não tinha percebido esses 3 problemas dele? Que ele tinha uma limitação física, que ele tinha um problema social, que ele tinha problemas financeiros? Será que Jesus não tinha percebido que a cura era a solução para o grande problema dele? Claro que não, irmãos. Jesus sabia que o grande problema daquele homem não era sua limitação física, social ou financeira, mas algo chamado pecado. Jesus sabia o que ele estava fazendo naquele momento, por isso que ele diz: os teus pecados estão perdoados. E o que vem ser pecado, irmão Alessandro? De forma bem simples, preste atenção: pecado é tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus. Não se resume só nos 10 mandamentos. Tudo aquilo que você faz que não é da vontade de Deus é um pecado. É um pecado porque automaticamente você está fazendo não a sua vontade, mas a vontade de Satanás. Esse homem, esse paralítico, tinha que reconhecer que o seu grande problema é aquele problema que atinge todos nós. Qual é o nosso grande problema então? O pecado é o nosso grande problema. Qual é o seu grande problema hoje nessa noite? É uma depressão? É um problema familiar? É falta de paz? É um vazio interior? Falta de dinheiro? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu grande problema? Eu quero te dizer que ele de grande não tem nada, a não ser que você reconheça ser um pecador. Esse é o grande problema de todo ser humano, incluindo eu, irmãos. Essa mensagem fala primeiro a mim. No preparo dela, ela falava a mim: Alessandro, reconheça que você é um pecador. Caso contrário, você não pode receber a grande solução. Jesus diagnosticou qual era o problema daquele homem, que achava que estava enfermo. Ele estava enfermo espiritualmente. E eu te digo algo essa noite: sem o diagnóstico correto, você não pode ter um tratamento correto. Se você não reconhecer que é um pecador, Jesus nada pode fazer por você. Você já reconheceu então qual é o seu grande problema? Já reconheceu ser um pecador? Ah, irmão Alessandro, eu estou na igreja há muitos anos. A pergunta não foi essa. Você já reconheceu ser um pecador? Que o salário do pecado é a morte? Que o inferno é quente e real? Senão eu gostaria muito que você começasse a se perguntar: será que eu sou salvo verdadeiramente? O grande pregador que eu admiro, ele diz o seguinte: olha, você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode ser batizado na igreja, você pode se casar na igreja, e você pode até ter seu funeral na igreja, mas sem Jesus Cristo você fatalmente acordará no inferno. Reconheça que você é um pecador. Mas vamos lá. Para um grande problema, nós
precisamos de quê? De uma grande solução. E a pergunta agora é a seguinte: qual é a nossa grande solução? O contexto aqui diz que este homem paralítico, ele tinha 4 amigos. E que amigos, irmãos? Que a palavra diz que eles pegaram ele e andaram com ele, levando ao encontro de Jesus. Chegando lá, não podiam entrar, porque a casa estava lotada, abarrotada de gente. Poderiam ter desistido, se fossem meramente amigos. Mas eles não eram simplesmente amigos, eles eram verdadeiros amigos. O homem nessa situação, sem amigos, fatalmente ele morria naquela época, irmãos. Os verdadeiros amigos então subiram pelo teto, retiraram a telha. Quem faz isso hoje, irmãos? Quem vai planificar a casa alheia por conta de um amigo? Esse paralítico era um amigo mesmo. E eles descem esse homem para que Jesus o pudesse ver. Quando nós temos dinheiro, quando nós temos alguma coisa para oferecer, nós sempre somos rodeados de amigos. Isso aconteceu comigo, acontece com você também. Quando você tem algo a dar para as pessoas, para os amigos, entre aspas, eles são sempre prontos para te ajudar. Mas a partir do momento que você não tem mais nada para oferecer, a primeira coisa que eles fazem é sumir, é desaparecer, fazer de conta que nem te conhecem mais. Quem ressoa como amigo para esse homem, esses 4, e quem ressoa como amigo para você? Talvez você veja essa noite aqui convidado com uma pessoa que você nem sabia que era seu verdadeiro amigo. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Se alguém te convidou para vir aqui essa noite, ele não está ganhando nada te trazendo aqui, porque a palavra diz que a salvação não é pelas obras, né, pastores? Nós, como convidamos você para conhecer o Evangelho, nós não estamos ganhando nada com isso, nós já ganhamos. A salvação é um dom gratuito. Quando nós convidamos você para ouvir a palavra de Deus, nós estamos convidando porque nós somos verdadeiros amigos teus, amigos do Evangelho que nos cobra isso, nos pede para fazer isso. Nós fazemos isso com o maior prazer. O verdadeiro amigo nunca nos abandona. Deixa eu te contar a história do Toninho e do Zé. O Zé uma vez estava com um monte de livro e meio que já cansado, acabou trombando com o Toninho e os livros caíram. E aí um começou a ajudar o outro ali para colocar aqueles livros de volta ali nos braços de Toninho. E ele falou: olha, você não quer ser meu amigo não? Zé perguntou. Ah, claro que quer, então vamos jogar bola. E a partir dali iniciou-se uma grande amizade. Anos se passaram. E um dia Toninho procurou o Zé e falou o seguinte: deixa eu te contar uma coisa que eu nunca te contei. Você lembra daquele dia que nós nos trombamos? Lembro. Você parecia um nerd com aquele tanto de livro. Você sabe por que eu estava carregando aquele tanto de livro? Você gosta de estudar? Não. Eu tinha acabado de limpar o armário lá da escola, porque eu estava decidido a tomar veneno naquela tarde. Eu não queria deixar nada para trás, eu queria levar tudo que fizesse as pessoas lembrarem de mim, porque eu não tinha amigo, não tinha motivo para deixar lembranças. Mas quando eu trombei com você e você me convidou para ser seu amigo, as coisas mudaram. Talvez você entrou aqui hoje pensando: eu não tenho mais amigos, a única solução para o meu problema é a morte. Mas deixa eu te dizer algo: Jesus Cristo, Ele é um grande amigo, Ele é o nosso amigo. Ele é a solução para o nosso grande problema. Se o nosso grande problema é o pecado que nos leva à morte eterna, Jesus vem com uma solução para esse grande problema.
No verso 6 fica claro algo muito importante que eu quero que você lembre para o resto da sua vida. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem, Jesus, fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? Aqueles homens estavam certos. Só Deus pode curar a sua enfermidade. Só Deus pode solucionar o seu grande problema. E Jesus é Deus. Jesus deixou claro que é mais fácil eu dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Jesus tinha autoridade ao falar, Jesus tinha o poder, porque Ele era Deus. Ele não simplesmente curava, mas Ele curava o maior pecado que o ser humano tem. Ele solucionava e soluciona o maior problema que nós temos. Só Ele pode solucionar nosso grande problema. Ele é diferente daqueles que fazem promessas, que fazem de conta que são nossos amigos, dos políticos que fazem um monte de promessa, mas que não têm autoridade nem poder nenhum para solucionar nosso grande problema. Jesus tem essa autoridade, Jesus tem esse poder, Jesus é o nosso grande amigo, o verdadeiro amigo que tem a solução para o nosso grande problema. Brevemente, irmãos, nós morreremos, como nós acabamos de ver naquele vídeo. Todos nós morreremos. Todos nós. E com a nossa morte, todos os nossos problemas e dificuldades e adversidades e tribulações terrenas vão desaparecer. Mas deixa eu te lembrar de algo. O nosso espírito vai continuar vivo eternamente. Alguns irão para o céu, onde não vai ter mais problema, e outros irão para o inferno. E eu repito, ele é real. Ele é real. Eu poderia ter escolhido, na época que eu fiquei de recuperação, estudar ou desistir. Eu escolhi estudar e passei de ano. Nessa noite eu quero te deixar uma opção também. O que você vai escolher nessa noite? Continuar vivendo essa vida que você vive, achando que o seu problema é o maior problema do mundo, ou você vai reconhecer que você é um pecador que precisa da grande solução que é Jesus Cristo? Não vou te chamar para vir aqui à frente, não vou te chamar para levantar a mão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te incomodando. Já te mostrou que você é um pecador. Já deixou claro que só Jesus Cristo pode solucionar o seu grande problema. Então eu lhe convido a fechar seus olhos, para que você faça a escolha certa. Então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, como somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos dá direção. Pai, nessa noite nós reconhecemos que somos, ó Pai, pecadores, que o nosso grande problema é o pecado, ó Senhor. Mas somos gratos a Ti porque Tu mandaste o Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Senhor, para morrer naquela cruz, pagando assim as nossas dívidas, Senhor, solucionando assim o nosso grande problema. Ó Senhor Jesus, o nosso grande amigo, venha mostrar para aqueles que ainda lutam contra a Tua boa vontade, Senhor, a Tua perfeita e agradável vontade. Ó Espírito Santo, incomode esses que ainda relutam, achando que os problemas terrenos é que são dos grandes problemas. Mostre a cada um deles, ó Pai, que sem Ti, Senhor Jesus, nada somos, nada podemos e nada teremos, Senhor. Eu oro agradecido por cada um dos que estão aqui, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Deus possa estar abençoando a vida do pastor cada dia.